Bom, o meu nome é Márcia Nunes Maciel, né? Eu venho de uma família de Seringal que passou por um processo de integração do indígena na sociedade nacional e por isso eu faço questão de me identificar como Mura, né? Por fazer parte desse processo de ressurgimento de identidade Mura, tendo em vista que é uma etnia que faz pouco tempo que era tomada já como extinta, né? Então, eu estou fazendo um doutorado em História Social na USP e estou trabalhando, a partir da história da minha família, esse processo de integração do indígena na sociedade nacional e perceber, a partir da memória construída por meio da história oral, o que ficou de indígena nesse processo de integração. E aí, encontrar a família do Joab Mura, lá do Rio Itaparanã, foi fundamental, porque eles têm uma trajetória também de uma família, de uma comunidade que passou por um processo de integração no espaço de Seringal. E após todo esse processo, eles ainda conseguem fazer a retomada, né? Fazer, né, esse ressurgimento e essa reafirmação da identidade Mura. Então, nesse sentido, é fundamental que a demarcação do espaço que eles ocupam há tanto tempo, desde a época do bisavô deles, né, que passou a ocupar esse espaço no Itaparanã, por estar fugindo desse processo de perseguição das frentes colonizadoras, né? Então, uma luta importante a ser, né, valorizada e apoiada, porque isso faz com que mais uma comunidade Mura possa se reafirmar, né? E por ser um povo que a gente tem muitas dívidas com eles, porque foi um povo que lutou, né, até o seu último limite contra as frentes colonizadoras europeias na entrada na Amazônia por meio do Rio Madeira, né? Ela é tida como uma das etnias mais guerreiras, né? Era uma etnia bastante populosa, uma grande nação guerreira e que protegeu esse Rio Madeira até a devassa contra os muras, empreitada pela frente colonizadora. Já no século XVII, eles já sofriam, né, altas consequências em relação às perseguições que as frentes colonizadoras faziam contra eles, até eles se enfraquecerem de uma certa maneira, né, e serem inseridos nos aldeamentos. E nesses aldeamentos eles acabaram sendo utilizados como escravos, vendidos como escravos, sendo integrados na sociedade até chegar à cabanagem, onde grande parte das pessoas que se revoltaram e fizeram parte da cabanagem eram Mura. E a partir daí esse ressurgimento ele vai sendo retomado, embora seja historicamente registrado que na manifestação deles, nessa revolta, nessa manifestação da cabanagem, foi o último golpe dado pelas políticas, né, de Estado e colonizadora, né? Mas aos poucos os muras foram ressurgindo e hoje no Rio Purus, no Rio Solimões, no Rio Madeira, em vários rios existe então esse ressurgimento e esse fortalecimento político dos muras. E é importante que aqui nessa comunidade do Itaparanã seja dado o apoio para esse processo de demarcação, para que seja garantido então esse fortalecimento e essa valorização dessa etnia. Márcia, você falava, eu acredito que um dos grandes desafios hoje é também a história, a linguagem do povo Mura. Você me falava assim que antes do Nhangatu eles tinham uma linguagem original. Eles começaram a falar Nhangatu, depois também começaram a perder. Como é que está a linguagem Nhangatu? Como é que está sendo isso? Como é que tu está verificando isso? Quais os desafios que tem para recuperar isso? Então, segundo alguns registros históricos e também alguns linguistas, já no século XIX, os Muras já tinham perdido a língua materna deles e passaram a falar o Nhangatu.
E depois, com o processo de intensificação dessa introdução deles na sociedade nacional, eles perderam também o próprio Nhengatu. O que é o Nhengatu? O Nhengatu é uma língua que foi criada, né, pelos jesuítas, ainda no período da colonização, que é uma junção, né, da língua tupi, né, com o português, né, para facilitar a comunicação durante o período de aldeamento, né, porque nos aldeamentos eram povos de várias etnias e aí eles não conseguiam se comunicar. Então criou-se a língua chamada língua geral. O Nhengatu, nesse período, era tido como um instrumento de colonização. E nesse processo, esses povos acabaram perdendo a língua materna. Então, hoje mesmo no Alto Rio Negro, algumas etnias como a etnia Baré tem como língua materna o Nhengatu, porque quando pessoas da geração dos 30, 40 anos já nasceram falando Nhengatu. Então o Nhengatu passou a ser para eles não mais uma língua de colonização, mas uma língua materna, porque foi a que eles aprenderam a falar desde quando nasceram. E hoje eles vêm tendo o Nhengatu como um instrumento político também de reafirmação da etnicidade indígena, né? E aí no caso dos Mura, é importante tentar recuperar, né? Se não tiver como recuperar a língua materna, de repente pensar nessa reconstrução da língua do Nhengatu. Márcia, como é que tu observas hoje a presença Mura, como é que tá vendo a recomposição disso, da presença Mura na região aqui do Madeira, do Rondônia? Tem percebido um avanço? Eu acredito que está havendo sim um avanço, né? Eu nesse processo da minha pesquisa, acabo aqui mesmo em Humaitá, encontrando pessoas que vivem na cidade, que quando eu falo que eu estou pesquisando, que eu estou fazendo um trabalho de história oral com os Mura, eles falam, olha, a minha avó, a minha bisavó, ela era Mura. Aí só que a gente veio para a cidade e aí a gente perdeu essa referência, né? Em Porto Velho também tenho encontrado pessoas que se identificam como Mura, mas também passaram por esse processo de desagregação, né? Tiveram que ir para a cidade e a gente sabe que o discurso social em relação ao indígena é um discurso que discrimina, né? Que antes, quando se falava que era indígena, essa pessoa era totalmente excluída. Então, por isso, muitas famílias deixaram de dizer que eram indígena e não passaram isso de geração em geração. E aí hoje, na terceira geração, já não tem mais essa referência indígena. O que tu espera, então, desta audiência pública? Dessa assembleia aqui? Eu espero que os povos indígenas se fortaleçam, né, e que politicamente, e que possam, a partir desse fortalecimento, pressionar mais ainda o Congresso, né, o governo federal, em relação aos desrespeitos que estão sendo cometidos aos povos indígenas.